Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. 1º de agosto de 2023, terça-feira. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de hoje, mais uma vez Jesus aborda a parábola do joio e do trigo. Jesus havia contado essa parábola. Jesus havia contado a parábola que um homem havia semeado trigo no seu campo, mas que durante a noite veio um inimigo e semeou o joio. Passou um tempo, os empregados constataram o joio no meio do trigo e disseram ao homem, o agricultor: vamos arrancar o joio? E o agricultor diz: não, ainda não. Porque pode ser que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos. Chegando o tempo da colheita, nós colheremos e separaremos o joio do trigo. O trigo nós guardaremos no celeiro. O joio nós jogaremos fora, nós queimaremos. Jogaremos na fornalha ardente. Após contar essa parábola, no primeiro momento, os discípulos não entenderam muito bem do que Jesus estava falando. Depois que a multidão foi embora, vai dizer o evangelho de hoje, os discípulos ficaram a sós com Jesus. Esse é o primeiro ponto importante desse evangelho de hoje. Os discípulos ficaram a sós com Jesus. É preciso ter intimidade com Jesus. É preciso ter momentos a sós com Jesus. Versículo 36. Então despediu a multidão, em seguida entrou de novo na casa, e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele estava a sós com seus discípulos em casa. Você tem ficado a sós com Jesus na casa do seu coração? Jesus diz que quando a gente for orar, a gente deve entrar no quarto e fechar a porta. Esse quarto que nós precisamos entrar e fechar a porta para falarmos na solidão com Deus somos nós mesmos. Nós precisamos, se queremos o céu, se queremos a vida eterna, precisamos ter momentos de intimidade com Jesus. Para estarmos a sós com Jesus, só nós e Ele, falarmos do nosso coração ao coração de Jesus. Santa Faustina Kowalska dizia: meus momentos prediletos, solidão, mas sempre convosco, Jesus, meu Senhor. Junto ao vosso coração passo horas agradáveis e junto dele a minha alma encontra descanso. Quando o meu coração está repleto de vós, minha alma arde em fogo puro. Olha que lindo essa frase, esse texto de Santa Faustina Kowalska. Meus momentos prediletos, solidão, mas sempre convosco,
Jesus. Senhor, junto ao vosso coração passo horas agradáveis e junto dele a minha alma encontra descanso. Junto ao vosso coração. Junto ao coração de Jesus a minha alma encontra descanso. Primeira coisa, primeiro movimento, estar a sós com Jesus. Encontrar-se com Jesus, como Santo Agostinho de Hipona se encontrou com Jesus dentro de si mesmo, no quarto fechado do seu coração. Ele vai dizer nas Confissões de Santo Agostinho: entrei no meu íntimo sob tua guia e eu consegui. Porque tu te fizeste meu auxílio, entrei e vi a luz brilhante, forte, mortal. Quem conhece a verdade conhece essa luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus. Por ti suspiro dia e noite desde que te conheci. E mostraste-me então quem eras, irradiaste sobre mim a sua força, dando-me o teu amor. Aí vai dizer Santo Agostinho aquela frase célebre: tarde te amei, tarde te amei. Ó beleza antiga e tão nova, eis que estavas dentro e eu fora. Estavas dentro e eu fora. Entrar no coração, entrar na casa, estar a sós com Jesus. Esse é o início da salvação. Esse é o início da salvação. Queridos, uma pessoa que está muito obesa, com a glicose elevadíssima, com colesterol elevadíssimo, vai ao médico, o médico fala: ó, sua glicose está elevadíssima, o seu colesterol está elevadíssimo, você está muito acima do peso. A sua saúde corre risco, você corre risco de vida. Você precisa estar magrinho, você precisa estar com o colesterol controlado, com a glicose controlada. Vamos começar então. Dieta, exercício. Não é assim? Olha o que diz o Evangelho de hoje. Jesus respondeu: o que semeia a semente boa é o Filho do Homem. Ele semeia a semente boa. Ela precisa ser semeada. Depois de semeada, a semente boa, ela tem o seu processo, até ela se tornar uma árvore e dar muitos frutos. Assim como aquela pessoa que está obesa, com a glicose elevadíssima, com o colesterol elevadíssimo, até chegar a ficar magrinha, ela precisa percorrer um percurso. O primeiro passo é a decisão de fazer dieta e de fazer exercício. E assim, mantendo essa determinação de fazer dieta e exercício, depois de um ano ela volta ao médico. O médico fala: nossa, bendito seja Deus, você perdeu 50 quilos. A sua glicose está controlada, o seu colesterol está controlado. Você está ótimo. Você está ótimo. Mas foi um processo de um ano de exercício que ela renunciou ao açúcar, que ela renunciou ao doce, que ela renunciou à gordura, que ela renunciou à pizza, lanche, sorvete, pastel, fritura, coxinha, e fez academia, e correu todos os dias, e fez musculação, e levantou cedo para treinar, para ir para academia, e se exercitou, e fez caminhada, e andou de bicicleta, e durante um ano inteiro, 365 dias, aquela pessoa combateu, e depois ela alcançou o objetivo dela. Por que Jesus fez a gente assim, a nossa natureza assim? Jesus poderia ter feito uma maneira do que a pessoa está gorda hoje e amanhã ela está magra. Por que Jesus fez assim, esse processo de emagrecimento? É um exemplo que eu estou dando apenas, esse processo de emagrecimento. Em tudo há a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria eterna encarnada. Ao fazer a gente emagrecer nesse processo, ele está mostrando que o primeiro passo, a decisão. E depois, manter e perseverar nessa decisão até chegar ao objetivo. Marcos capítulo 13, versículo 13, Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E é disso que ele está falando no Evangelho de hoje, de salvação. Aquele que for joio será lançado na fornalha ardente e terá o destino dos demônios. Aquele que for trigo será recolhido ao celeiro e terá o destino dos justos. Por que uma pessoa se torna um joio? E como que uma pessoa se torna trigo? É aos poucos, meu amado. Ninguém se torna um demônio da noite para o dia. Todos aqueles homens extremamente maus, pensa numa pessoa má, que mata, que estupra, que defrauda, que rouba, que só pratica o mal. Ela não nasceu assim, ela nasceu uma criancinha
inocente, pura, como todas as criancinhas. Mas ela foi fazendo um processo de avançar na maldade. E foi cada vez se tornando mais mal, mais mal, mais mal, mais mal, de tal forma que se torna semelhante a um demônio. O que o demônio faz? Ele, entre aspas, vive para fazer o mal. Você já viu que tem pessoas que vivem assim para fazer o mal? Pensa naquele bandido que mata, que estupra, que rouba, que sequestra, que tortura, que faz coisas terríveis. É um demônio vivo. É um homem que se transformou, que se assemelha aos demônios. E vai ter o destino dos demônios. Ele se tornou joio. E em contrapartida, aquelas pessoas santas, como São Pio de Pietrelcina, como Santa Dulce dos Pobres, como Santa Faustina Kowalska, como São Agostinho de Hipona. Como que Santo Agostinho de Hipona se tornou um santo? É um processo. Lembra do emagrecimento? Preciso emagrecer 1 ano treinando e fazendo dieta. Cheguei ao objetivo de emagrecer. Ninguém fica magro da noite pro dia. É preciso luta. É preciso combate. Só que aqui nós temos 2 pesos e 2 medidas. Porque para ficar mal, basta a gente deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque nós temos algo chamado concupiscência, que é a tendência para o mal. Pensa num bife de carne. Se você deixa um bife fora da geladeira, esse bife tende a apodrecer. Ele vai apodrecer. Assim somos nós. Se nós não buscamos a Deus, não temos amizade com Deus, se não entramos no íntimo do nosso coração, se não entramos no nosso quarto, fechamos a porta para nos relacionarmos com Deus, nós vamos apodrecendo como esse bandido, que era uma criança, que era um menino bonzinho, menino puro, não tinha pecado, uma criança. Mas não foi criado na presença de Deus, e seus pais têm muita culpa disso, as pessoas que influenciaram ele para o mal têm muita culpa disso, mas o fato é que ele não foi criado na presença de Deus, foi criado na ausência de Deus, e cada vez foi mergulhando mais e metendo mais o pé pelas mãos, entrando mais na lama, e se tornou um verdadeiro demônio. Em contrapartida, o santo, como Santo Agostinho de Hipona, aos poucos ele foi lutando para não cometer pecados, para vencer os vícios, até que se tornou um santo. É um processo. Todos nós seremos julgados. E o Evangelho de hoje fala de julgamento. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. Versículo 42. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Os maus serão lançados na fornalha ardente. Aqueles que ao longo da vida se tornaram joio serão lançados na fornalha ardente. Então, o reino dos céus, os justos resplandecerão como o sol. Os justos serão trigo recolhido ao celeiro. Só que o joio é praga. O joio ele cresce sozinho e se espalha. O trigo tem que plantar, adubar, cultivar, cuidar. Você entendeu bem, não? Para ser justo, para estar no céu, é preciso combate, é preciso luta. E é por isso que Jesus vai dizer que o reino dos céus são dos violentos. Porque é preciso lutar contra a sua concupiscência, contra a sua carne para alcançar o céu. E se você deixar a vida te levar, o joio vai tomar conta no seu terreno, o mato vai tomar conta no seu terreno. Por isso, meus amados, hoje quero te convidar a ter vida de oração. É o princípio de tudo. É o primeiro passo de tudo. Santa Teresa d'Ávila diz que quem se determina a rezar meia hora por dia já fez 50% do caminho da santidade. Já percorreu metade do caminho da santidade. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso de Ligório vai dizer que aquele que não reza está morto e cheira a putrefação, porque o joio tomou conta dele. O primeiro passo para começo de conversa é vida de oração. Luta para você emagrecer, para controlar o colesterol, para controlar a glicose. Faz 1 ano de exercício. Faz 1 ano de vida de oração. Começa hoje. Assim como alguém que está gordo e precisa baixar o colesterol e a glicose, perder peso, tem que fazer 1 ano de exercício e dieta. Marca o dia de hoje, 1º de agosto de 2023. 1 ano de vida de oração até 1º de agosto de 2024. Rezando 15 minutos por dia. 15 minutos só que eu estou te pedindo. 15 minutos. Entrando no íntimo do coração. Fechando a porta e conversando com Jesus. Faça essa experiência durante 1 ano. Eu te desafio. É um desafio. Vamos juntos. De mãos dadas, até 1º de agosto de 2024, lutar para dominarmos o joio e para nos tornarmos trigo. Seremos julgados.
seremos julgados. Os justos para o céu, os ímpios para o inferno. O joio para o inferno, o trigo para o celeiro do céu. Onde você vai passar a sua eternidade? Você quer passar a eternidade no céu? É preciso perder peso, controlar a glicose e o colesterol. Em outras palavras, é preciso lutar para rezar, porque a oração é o primeiro passo. Jesus disse: pedi, recebereis, buscar, achareis, batei e a porta se abrirá. Na oração você arranca os tesouros do céu. E na oração, quando você ora, você se põe na presença de Deus e Deus resplandece a luz dele sobre você, dissipa as suas trevas. E é por isso que quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque quando você reza, você está diante de Deus e você começa a ter as feições de Deus, você começa a resplandecer a luz de Deus, refletir a luz de Deus. Como a lua reflete a luz do sol, aquele que reza se põe na presença de Deus e é dominado pela luz de Deus e começa a resplandecer a luz de Deus. Esse é o santo. A oração é o primeiro passo. Ao longo desse ano, Deus vai te falando muito mais coisas que você precisa fazer, que você precisa vencer, que você precisa renunciar, que você precisa abandonar, que você precisa passar a fazer, que você precisa deixar de fazer. Mas isso vai ser ao longo desse ano de oração, na sua intimidade com Jesus. O que você precisa hoje é apenas se determinar. E assim como a pessoa que faz dieta e exercício para emagrecer precisa de uma determinação e manter essa determinação até o fim, é preciso que você persevere. Que hoje você se decida a fazer esse ano de oração e persevere nessa decisão. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos começar? Te espero então no dia 1º de agosto de 2023. Nesse ano de oração. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.